nossa vida, as lembranças da escola sempre são aquelas mais agradáveis, as melhores, aquelas que nos alegram mais, que a gente lembra da adolescência, lembra da infância, lembra da juventude. É bom lembrar o tempo de escola. E é isto que faz neste vídeo de memórias a jornalista Maria Franco, lembrando das escolas nas quais ela estudou na Bahia e em Sergipe. Vamos ouvir a jornalista Maria Franco. Meu pai menos. Meu pai, eu não me lembro meu pai fazendo referência sobre a minha vida profissional, assim. Ele, por exemplo, eu achava um absurdo quando eu escolhi fazer jornalismo, publicidade, porque eu não escolhi fazer jornalismo, eu escolhi fazer publicidade. Primeiro porque eu não escolhi o jornalismo que me escolheu. Isso a gente vai falar na parte da profissão. Eu escolhi fazer publicidade. Quando eu escolhi fazer publicidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito criativa, e a publicidade me serve na minha profissão imensamente, imensamente. Eu uso a publicidade todos os dias para vender, para criar, para tanta coisa, né? Ele foi absolutamente contra. Ele achava um absurdo gastar dinheiro na faculdade para poder fazer isso que não vai dar dinheiro. Que não vai dar dinheiro. Falei, meu pai, não estou pensando em ganhar dinheiro, estou pensando em ter prazer com o que eu faço, né? Ah, mas você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, você tem que fazer uma coisa que eu não tenho vocação, que eu não vou ter paixão, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, eu não me arrependo. E minha mãe super me incentivou. Na verdade, minha mãe sempre me via como uma comunicadora. E eu sempre fui uma comunicadora mesmo, professor. Desde pequenininha, eu sempre fui uma tagarela, sempre fui uma aparecida, sabe? Daquela que, olha, veja o que eu estou fazendo, sabe? Tipo, na fazenda, inventava circo na fazenda, pegava aqueles meninos da fazenda, todo um botava como palhaço, o outro botava como uma dançarina da rumba, o outro botava como, sei lá, eu inventava era coisa, professor. Eu era a que aprontava. E sempre coisas assim, muito criativas, que mobilizavam as pessoas, que gerava essa comunicação toda. Sempre foi assim, sempre, sempre, sempre. Então, eu tinha que trabalhar com isso, não tinha jeito. Os dois tiveram influência nisso. Pela minha mãe, que naturalmente era uma comunicadora, jornalista e tal, e meu pai também, que não deixa de ser um grande comunicador, porque o político é um comunicador, né? É o maior comunicador de todos, porque se vende de uma forma, né, extraordinária, é um marketing pessoal o tempo inteiro, né? Então, eu acho que eu aprendi com os dois, assim, a me comunicar, a vender a minha imagem. Eu acho que eu aprendi com os dois. Inconscientemente, assim, de forma subliminar mesmo, assim. Eu aprendi com eles, assim. Quando eu entrei na escola, eu me lembro de quando eu entrei, quando eu era muito pequenininha. Eu me lembro até do cheiro, é muito louco isso. Do Babylândia. Foi o Babylândia, foi o Sossego da Mamãe. A minha primeira escola foi o Sossego da Mamãe. Mas a minha memória de prazer de estar na escola e de gostar da escola e de querer estar na escola foi no Babylândia. Não foi à toa que eu coloquei meu filho para estudar lá também. Eu tinha um carinho pelaquela escola, ai, não sei, é uma coisa louca. Adorava a tia Tânia. Sofri demais quando a tia Tânia morreu. Poxa, foi uma tragédia para mim, assim. Eu me lembro que antes de Davi, porque eu botei Davi na escola com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses. Eu me lembro que ele, bebezinho no meu colo, eu fui visitar o Babylândia, eu me encontrei com a tia Tânia. Nossa, eu chorava tanto, a gente se abraçou quando ela viu, não acredito que você vai trazer seu filho para aqui. Eu falei, claro que eu vou trazer meu filho para aqui, né? Claro que eu vou trazer meu filho para aqui. Essa é a grande memória que eu tenho da escola, dessa primeira imagem de escola, de prazer de estar na escola, foi no Babylândia com tia Tânia. Não tenha dúvida. Me lembro até de cheiro. O mesmo lugar, ali onde foi a Escola Parque. Onde, sabe a Escola Parque? Onde hoje é agora a São Luís, exatamente. Ali. Era um jardim lindo. Eu me lembro desse jardim. Eu me lembro. Tanto que quando eu entrei lá algumas outras vezes, comemoração de alguma coisa, que meus primos também estudaram lá, comemoração de alguma coisa, eu entrei, que eu me lembro que aquilo tudo para mim era familiar. Mas, assim, a memória de carinho escolar foi no Babylândia. Acho que eu era bem novinha. Bem novinha. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Minha mãe ainda era casada com meu pai quando eu fui para o Sossego da Mamãe, então eu tinha menos de 1 ano e 8 meses. Eu também era um pouco crechinha, né? Era um pouco de creche. Que naquela época não se chamava de creche, porque a gente nem usava essa coisa de creche, porque a gente tinha
Claro. facilidades que a gente não tem hoje, né? Mas, assim, era um pouco crescinho, que deixava, assim, de manhã até um determinado horário. A gente já foi um pouco maiorzinha, eu devia ter uns, sei lá, uns 4 anos. 3, 4 anos, era bem pequenininha também, mas era maiorzinha. O Babylândia era a mesma rua que é o Babylândia hoje, só que era uma casinha pequenininha, é onde, inclusive, é a casinha da secretaria hoje, que era só aquilo. Eram 3 salinhas, se eu não me engano. 3 salinhas da secretaria. Era miudinha, era uma casinha pequenininha, toda decoradinha com laranja e branco, como é até hoje, com aquele canguruzinho. É o canguruzinho, não, o canguruzinho era de lá de Salvador, já estou atrapalhando tudo. Mas era aquela coisa laranjinha e branco. Nossa, eu me lembro como hoje. Eu me lembro de Chatana ensinando o A, E, I, O, U, falando que o A era um gordinho com cabelinho, o E era uma bailarina. Ai, gente, o U era o chifre do boizinho. Ai, eu me lembro de tudo isso. Me lembro de tudo isso. E a professora que eu tenho a memória. Tá. Lá no Babyland, ela foi minha professora. Foi ela que me alfabetizou. Foi ela que me alfabetizou. E é o seguinte, aí nesse período da minha vida, eu era um ioiô. Eu ficava um ano em Salvador, um ano em Aracaju, um ano em Salvador, um ano em Aracaju, era assim. Era meio... Eu comecei a parar nos meus 12 anos, que aí eu parei. Nos meus 12 anos, eu fiquei dos 12 aos 17 anos, eu fiquei lá em Salvador no social direto. Foi com os 17 anos que eu resolvi vir morar aqui com meu pai, que eu me apaixonei por um primo. E aí a gente começou a namorar, e aí eu também já tinha muita vontade de passar um tempo morando com meu pai também. E aí foi a desculpa perfeita para conseguir convencer a minha mãe, que não convenci, né? Porque até hoje ela não está convencida dessa época que eu vim para cá morar, porque eu não convenci, que ela sofreu muito, mas foi aí que eu vim para cá, nos meus 17 anos que eu vim para Caju e não saí mais, lá em Salvador. Aqui eu estudei no CCPA também, aqui eu estudei no CCPA, aqui eu estudei no Dinâmico, Salvador já, pronto. No Instituto Social da Bahia, no ISBA. Tânia foi a minha grande referência. Minha grande referência. E lá na Bahia, meu professor de matemática, que eu era apaixonada, era um senhorzinho, velhinho, que chamava Professor Lafayette, que até hoje eu me lembro dele, rezo por ele até hoje, que ele era incrível. Um homem incrível, incrível. Que eu me lembro muito dele, muito dele. Dorilândia, que eu falei para você, que foi quando eu era pequenininha, nessa coisa do ioiô. Eu ia para lá, ia para cá, eu estudei no Dorilândia até hoje, é uma escola maravilhosa, que é o mesmo nível assim do Babylândia, grande, hoje já é uma escola grande, também era pequenininha, mas hoje também é uma escola grande. Ali, em Ondina, na frente do antigo Salvador para Hotel, ali do outro lado da avenida ali, no jardim, ali na entrada do Jardim Epipema, ali em Ondina. Quando eu vim com 17 anos, eu já vim para um primeiro ano científico. Foi quando eu vim para o primeiro ano científico que eu fui para Amadeus. Que eu fui para Amadeus, que também é uma escola que meu filho estuda hoje. Foi no ISBA. No ISBA. Que eu fiquei lá até o... Não, eu teve um intervalo, quando eu saí de lá, eu teve um tempo que eu saí de Salvador, que foi aqueles 2 anos que eu falei para você que eu passei no Rio de Janeiro, que eu fiquei no SEAT. Olha, eu estudei foi em lugar, viu, professor? Se eu parar para contar aqui, vai passar. Eu estudei foi em lugar. Para o Matheus Felizola, que foi um colega que eu me lembro que depois a gente se reencontrou na universidade, que a gente virou colega de novo na universidade, que eu me lembro que eu dançava com ele todo ano quadrilha. Super conhecido, mexido, é professor também universitário. Não a esse ponto de eu ter uma memória assim que me remeta a algo assim muito carinhoso, não. Não. Tia Tânia era mãezona. Tia Tânia, a sensação que eu tinha era que ela era uma mãe, entendeu? Como todo mundo tem essa sensação com Tia Tânia. Não é à toa que foi uma comoção quando ela morreu. O estado inteiro, né? Todo mundo ficou muito comovido, porque Tia Tânia era a vocação dela. Ela nasceu para aquilo. Ela nasceu mesmo para aquilo. Eu tenho vários. Betina, Daniela, Flávia. Nossa, minhas até hoje. Eu tenho a sorte de ter amigas de infância mesmo, assim, de muitos e muitos anos. Que duas moram em Salvador, uma mora em Itabuna, uma outra mora na Chapada. Ai, cada uma mora num lugar por aí. Mas, assim, são pessoas que eu vejo muito pouco, mas quando vê e quando se fala, parece que se viu ontem, sabe? De tanta intimidade, tanto conhecimento de quem somos umas para as outras, assim, a gente se sente muito próxima, mesmo estando junto, estando distante. Não, professor não. O ISBA, para mim, foi inesquecível, porque o ISBA ele tinha, eu não sei se até hoje é assim, mas o grande sucesso do ISBA era as suas gincanas.
Eles faziam anualmente umas gincanas que mobilizavam a escola inteira. E isso era fantástico. E eu era, como minha mãe era uma pessoa de televisão e mexida com tudo, então, mesmo eu guria, você não tem noção, eu era disputada pelas equipes do ISBA, porque sabia que minha mãe conseguia milhões de coisas, das tarefas, das coisas, conseguia tudo. Então, o povo me disputava. Era muito engraçado. E eu me achava, né? Porque eu ia me pegar lá no ISBinha, porque eram 3 blocos. Era o ISBinha, o ISBA e o ISBão. O ISBinha era dos menores, o ISBA do ensino médio e o ISBão dos mais velhos. Então, essa galera do ISBão ia me pegar lá no ISBinha. E ela batia lá na sala, oi Maria, para fazer a sua inscrição aqui para a equipe. Aí daqui a pouco chegava, você já fez a inscrição da equipe? Não, mas você tem que ir para a minha equipe. Olha, era uma confusão, professor, era um barato, viu? Era um barato. Não, nesse período de 12 a 17 anos, não. Só quando eu passei esses 2 anos que eu falei para você no Rio de Janeiro. Foi esse intervalo. Mas quando eu voltei para Salvador, voltei para o ISBA. Professor, não, mas meus amigos até hoje. Ana, mas se eu fosse falar de Sergipe lá, era um absurdo. Eu falava Sergipe, onde é Sergipe? Sergipe fica onde? Olha, professor, me dava um ódio disso. Aí eu sou de Salvador. Eu nem dizia mais que era de Aracaju. Eu sou de Salvador. Aí me chamavam de Baianinha. Mariana, Júlia, são 2 Marianas. Mariana Menezes, Mariana Araújo, Júlia. São essas 3. São essas três amigas que a gente não se desgrudava. Era maravilhoso. Era ótimo. A parte de humana sempre foi o que eu tive mais facilidade. Exatas nunca tive muita facilidade, não. Eu não sou boa em matemática, em cálculo, essas coisas, não. Mas a parte de humanas eu sempre gostei de tudo. Gostei de história, gostei de geografia, ciência. Sempre gostei do conhecimento geral, né? Sempre gostei, assim. Sempre gostei, mas exatas sempre bate a cabeça. Não é à toa porque eu era apaixonada pelo meu professor Lafayette, que foi o que conseguiu me fazer colocar alguma coisa na minha cabeça de matemática. Aí eu vim para Aracaju, eu já vim já no primeiro ano científico. Adeus. Eu fui direto para Amadeus. Na verdade, que eu fiquei longe de minha mãe. Então, minha mãe me exigia muito eu ir para lá o tempo inteiro, porque ela estava sofrendo muito com a minha falta. Então, eu ia muito, ia muito, ia muito. Eu acabei perdendo muita aula. Perdi muita aula, eu acabei perdendo um ano por conta disso. E aí fui para o Visão, isso no segundo ano, foi no primeiro ano mesmo que eu perdi, não, foi no segundo ano que eu perdi um ano no Amadeus. O primeiro ano eu passei, beleza. No segundo ano que eu perdi, no segundo ano é que eu fui para o Visão. Aí eu fui para o Visão pagar matéria, que eu perdi em física. Aí eu fui para o Visão pagar matéria e só saí no Visão para a universidade. Do Amadeus tinha vários professores. O professor Benemi, adorava o professor Benemi. Redação. Lembra o professor Benemi? O professor Benemi, me lembro muito dele. Tem um que eu não me lembro o nome dele, mas eu adorava ele, que era um professor de física que tinha um cabelão bem grande, Jorge alguma coisa. Como é o nome dele? O professor que tinha um cabelão bem grande, grisalho, sabe? Lembra disso? Professor de física? Serafim foi meu professor. Reni foi meu professor de química. Ai, tanta gente boa, tanta gente boa. Muito Chico, Guilherme Prudente, foi quando eu cheguei, foram essas 2 pessoas. Chico, não sei se você conhece Chico. Chico que chama de Chico Bahia. Guilherme Prudente é o filho de Tetê. Eles 2, você conhece Chico? Tenho certeza que você conhece Chico, é porque eu estou tentando, vou me lembrar já o sobrenome dele. As 2 figuras foram que, quando eu cheguei na escola, foram que me receberam assim, com muito carinho, assim, de tapete vermelho, e assim, de cara a gente já ficou tipo o trio inseparável, assim. Fiquei lá no fundão, porque eu nunca gostei da frente, sempre gostava do fundão, e foi ótimo, assim, foi muito bom. Foi uma época muito boa, muito boa, muito boa. Foi quando eu comecei a gostar muito de forró, porque tinha uns forrós maravilhosos que o Amadeus fazia. Apesar de que eu já gostava muito de forró por causa de Areia Branca, de tudo, né? Tem a minha história de infância, tudo. Mas, assim, lá no Amadeus foi que eu curti mesmo a coisa, assim. Curti mesmo, eu virei uma forrozeira. Não, fui pro Visão. E aí, no Visão, eu saí já para a universidade. Ai, professora Lídia, que eu amo até hoje. Amo a professora Lídia. Ela é a que eu mais lembro de lá, de todas. Professora Lídia. Muito, 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 muito lembro. Era literatura.
Era literatura. Que ela levava aqueles resumos dos livros pra gente estudar para vestibular. Ai, que saudade. Muito bom, época boa. Júnior Barreto, que é o filho do dono da Uteba. Era a Iris, que era filha daquele da adega do Antônio, do dono da adega do Antônio. Iris. Ai, meu Deus, tanta gente. Adriana Duarte. Ai, muita gente, tanta gente, tanta gente. Adorava a escola. Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, não. Eu nunca dei trabalho para passar de ano, assim. Eu passava, nas duras penas passava. Mas eu nunca fui, confesso que eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, não. Muito, estudar não era a coisa que eu mais gostava. Gostava de frequentar a escola, gostava do ambiente escolar, gostava dessa coisa, dessa troca que eu tinha com as pessoas da minha idade, era bom. Acho que a que eu passei mais tempo, que foi o social, né? Que eu tive uma coisa mais sólida, assim, que eu tive um caminho mais sólido, assim, mas assim, e uma convivência, por incrível que pareça, por causa dessa minha peculiaridade aí da gincana, convivência com várias tribos, né? Não só com a tribo da minha idade, eu convivia com todas as tribos, então era popular em várias tribos. E isso para mim era status total, né? Tipo, a foda, né? Que, oi, Maria! Sabe aquela coisa que todo mundo era assim, como assim? Né? Como assim? E era isso. Eu achei, quando a gente escuta, assim, por exemplo, um relato de uma menina que passou esses anos todos da vida dela pulando de várias escolas, né? Se uma pessoa de fora, assim, que absurdo, né? Isso atrapalhou a vida da criança, o aprendizado, não sei o quê. Para mim, não. Para mim, foi pela profissão que eu escolhi, pela pessoa que sou, pela comunicadora que sou, acho que para mim ajudou, né? Eu acho que eu aprendi a lidar com as mudanças, aprendi a lidar com coisas novas, com pessoas novas, aprendi a conviver com o novo de uma forma natural, de uma forma fácil, né? Então, para mim, novos desafios não são tão problemáticos como para a grande maioria das pessoas, assim, porque eu acho que a minha vida escolar, essas mudanças todas que aconteceram na minha vida, fizeram eu ter essa facilidade de lidar com o novo, de lidar com pessoas novas, de conquistar rapidamente o meu espaço em algo que eu não fazia parte, entendeu? Eu sempre tive essa facilidade, sempre. E eu acho que isso é a escola que me ensinou. Todas essas mudanças que aconteceram na minha vida que me ensinou. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare.